Queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção de Deus estar aqui novamente com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, vamos tratar da lição de número 4 da nossa classe de adultos nesse último trimestre do ano de 2022. O tema da lição de número 4 é quando se vai a glória de Deus. O texto áureo para essa lição está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 23, onde diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, também no capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e no capítulo de número 11, dos versículos 22 ao 25. Primeiro Ezequiel 9, 3, onde diz: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel capítulo 10, versículo 4 diz: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Versículo 18 diz: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 ao 25, diz assim: Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Meus amados irmãos, os objetivos dessa lição são, primeiro, conceituar a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. E terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Meus amados irmãos, como ponto de contato ou motivação para essa lição, eu posso adiantar para os irmãos que nessa vida que nós vivemos, todos nós passamos situações e situações e aprendemos a conviver das mais diferentes maneiras. Eu lembro que quando começou a obrigatoriedade do uso das máscaras, eu lembro que eu comentei com o obreiro da minha igreja, eu disse, pois é, agora vem mais um obstáculo aí, que é nós usarmos máscara. E o obreiro disse, pastor, descanse seu coração, porque o povo vai se acostumar. O senhor vai ver, com o tempo as pessoas não vão nem querer tirar a máscara. Então, dadas as aflições desse mundo, o ser humano, ele consegue, por vezes, se adaptar. Agora, tem uma coisa que os crentes em Jesus não conseguem, é viver sem a presença de Deus, não é, irmãos? Sem a presença de Deus. Nós não conseguimos viver sem a presença do Senhor. Nos dias que nós estamos vivendo,
A presença de Deus está representada através da habitação doce e sacrossanta do Espírito Santo em meio à sua igreja. Essa igreja que eu falo é a igreja com I maiúsculo, a igreja do Senhor, a igreja que vai morar no céu, não é? A igreja do Senhor, a presença do Espírito Santo no meio da igreja envolve poder, santificação e o moldar do caráter de cada um de nós que fazemos parte da igreja, de uma maneira que a nossa vida comece a expressar o fruto do Espírito, né, irmãos? Então, nesse momento agora, na lição 4, nós temos por objetivo que os ensinamentos, né, da lição 4 nos motive a valorizar cada vez mais a presença do Espírito Santo no meio da igreja, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Queridos irmãos, começando a lição, não é? Começando a lição propriamente dito, nós temos que a glória de Deus representava a presença de Deus no templo. Você observa que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus explicou a razão dessa ordem. Por que Deus precisava de um local construído no meio do povo? Ora, o coração do povo era mau, tendencioso à idolatria e a uma série de outras coisas que não agradava a Deus. Então, Deus precisava, irmãos, de um lugar em meio ao povo, aonde neste lugar fossem oferecidos obras de santidade a Deus. Esse lugar é um lugar santo, né? Um santuário, ou seja, um lugar que foi feito para ser santo. E em Êxodo 25:8 está muito claro isso. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Deus mandou construir um lugar especial para que a glória dele fosse manifestada no meio do povo. Agora, tem algumas coisas que nós não podemos esquecer. É que a presença de Deus não era incondicional. Por exemplo, independente da maneira que o povo estivesse, Deus ia chegar lá. Não. Tinha os compromissos do povo, né? E o povo tinha compromissos de acordo com a aliança que foi feita com Deus no Sinai, tá certo? Então, a presença de Deus não era incondicional, isso, inclusive, ela serve de alerta para todos nós nos dias de hoje. A grande questão é que havia uma aliança, haviam as coisas que o povo deveria fazer, mas o pacto foi violado pelo povo. Não foi Deus que quebrou o pacto que foi feito com ele no Sinai, foi o povo. Então, nessa lição, eu quero, juntamente com os irmãos, entender o porquê da retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Entender o que motivou, o que levou a glória de Deus a ser retirada do meio do povo. Primeiro, antes da gente compreender isso, vamos compreender o que é a glória de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia em que o tabernáculo foi dedicado a Deus. Depois disso, irmãos, depois dessa cena da glória de Deus sobre o tabernáculo, a mesma cena agora se repete após a consagração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão a Deus, né? Depois que o templo é consagrado, a glória de Deus desce sobre o templo, tá certo? Então, o que vem a ser glória? Então, o contexto, ele nos ajuda a esclarecer o sentido do termo, o significado de glória. A palavra hebraica aqui é kavod, que significa literalmente o quê? Peso.
e nesse sentido literal, ele vai aparecer somente 2 vezes no Antigo Testamento, lá nos livros do profeta Samuel. Na Septuaginta, né? Ou seja, a Septuaginta na versão grega do Antigo Testamento, ela emprega vários termos, entre eles doxa, não é? Que significa glória, esplendor, poder, honra, reputação, e time, né? Que significa valor, honra, não é? Mas quando nós falamos das visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor, né? Essa é a descrição que o próprio profeta dá no seu livro, lá em Ezequiel, capítulo 1, versículos de número 26 a 28. Então, no vocábulo hebraico Shekinah, geralmente é usado entre os crentes como glória, né? Esse vocábulo não aparece na Bíblia, mas é algo que é frequente entre os judeus. Então, o vocábulo mais comum, apenas para reforçar, é kavod, né? Que significa glória, peso, esplendor, dando a ideia de alguma coisa muito importante. Então, a glória de Deus, né, é a revelação do seu próprio ser, da natureza e também da sua presença para a humanidade, e leva o homem a reconhecer a grandeza de Deus e a sua inferioridade, né? A sua pequenez e indignidade quando ela vem. Na Bíblia Sagrada, irmãos, a glória de Deus ela está muitas vezes associada a brilho, esplendor, majestade, não é? Ela descreve a presença visível de Deus como uma nuvem escura, trovões, relâmpagos, tá certo? Então, a manifestação física de que a presença de Deus está chegando, que é a glória de Deus, deveria ser a aparência de um fogo consumidor, né? No caso da sua santidade e seu poder serem vistos, né? Em outros casos, quando o seu propósito era outro, ele desejava mostrar outro aspecto do seu caráter. Ao invés de fogo, né, aparecia em nuvem, fumaça, vento, não é? Ou então no cício suave, tá certo? Então, isso é o significado de glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifestou quando aos filhos de Israel, quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, né? Ali, o tabernáculo era a grande expressão, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E essa presença acompanhou o povo durante toda a jornada no deserto até o início do reinado do rei Salomão, né? Nesse período, a Arca da Aliança ela é transferida do tabernáculo para o templo que o rei Salomão construiu em Jerusalém. Então, a Bíblia Sagrada vai nos descrever agora, lá no livro das Crônicas, né? Segundo Crônicas 5, 13 e 14, que, da mesma forma, o culto de dedicação do templo, no culto de dedicação do templo a Deus. Então, desde então, irmãos, Deus se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração desse templo. Por quê? Porque no templo tinha a glória dele, a presença dele, tá certo? Agora, só devemos lembrar que essa promessa nunca foi uma promessa incondicional, não é? E parece que o povo de Deus, naquela época, antes de falar dos dias de hoje, eles esqueceram dessa verdade, de que a promessa nunca foi incondicional. Muito pelo contrário, a promessa é condicional e depende também do nosso posicionamento para com Deus. Agora, o que causou, afinal, o afastamento da glória de Deus? Então, para nós entendermos, irmãos, as consequências da perca da glória de Deus, nós precisamos analisar as causas que levaram à perca dela. Então, aqui eu posso afirmar a vocês que foram 5 os princípios que foram quebrados, que levaram a glória de Deus a se retirar do meio do povo
não é? E, consequentemente, a ruína espiritual do templo e sua destruição. Então, primeiro, quais foram os princípios que foram quebrados? Primeiro, a quebra do princípio da confiança e dependência de Deus. Então, nós temos que entender que a nação de Israel foi colocada na terra para depender de Deus. Agora, o que é que aconteceu? No decorrer dos anos, o povo de Israel passou a confiar em si próprio, né? Em suas alianças políticas, e nesse caso em específico, suas alianças com a Assíria e também com o Egito. O segundo princípio dos 5 que eu quero mostrar é o princípio do zelo, né? Então, Israel, ele precisava manter um padrão de excelência em relação à sua vida. Mas o que a nação preferiu? Preferiu beber em fontes rachadas, não é? Por onde tudo entrava, tudo era permitido, e isso não agradava a Deus. Isso fala, irmãos, da falta de zelo, da falta de cuidado, da falta de aceitação, não é, de padrões distintos, não é, que são ensinados por Deus em sua palavra, inclusive. Também quebraram o princípio da justiça, não é? O Deus, nosso Deus, que é justo e santo, ele não pode aceitar que seu povo cometa injustiça. Então, Israel, tanto Israel como as demais nações que estavam vivendo de uma forma tão terrível que a justiça não era algo real. Então, Deus precisava intervir naquele momento, né? E Deus interviu. O quarto princípio foi o princípio do conhecimento da palavra. Então, conhecer a Deus deve ser o objetivo de todos nós. Agora, se nós observarmos ao longo dos séculos, Israel se afastou claramente da palavra de Deus. Houve grande apostasia ao ponto do povo perderem sua Bíblia. Não é, irmãos? O povo perdeu a Bíblia. Toda destruição inicia com a perda da Bíblia. Por isso, Oséias disse que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4 e 6, na versão NVI, diz assim: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também vos rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Não é? E o quinto princípio foi o princípio da adoração. Lembrando aos irmãos que adoração é rendição, adoração é prostrar-se, adoração é reverenciar. Então, Israel passou a fazer tudo isso, mas não para Deus. Eles começaram a fazer para os ídolos. Não é? Então, havia altares para Baal, para Zera, não é? E até mesmo por Deus Moloque. Só para os irmãos terem ideia, como é necessário rever o conceito de idolatria, não é? Um autor que ele diz assim, o que é ídolo? E ele diz, qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Então, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode doar. Então, a consequência da idolatria e de todo idólatra é a insensibilidade espiritual que vem de forma inevitável, tá certo? Isso é um perigo. Então, um pouco mais sobre essas são as consequências, né? Desculpe, os 5 princípios que foram violados pelo povo de Deus. Sobre a retirada da glória de Deus, a retirada ela aconteceu em alguns estágios, não é? Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, parou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então eu quero mostrar aos irmãos, né, posteriormente, vou voltar aqui para falar um pouco desses estágios
da retirada da glória de Deus. Primeira coisa, o querubim e a nuvem. Preste atenção que o profeta, ele se refere aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou das 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Né? Isso aqui é uma pergunta que a gente faz. O profeta se refere aos dois querubins da arca ou às 4 criaturas lá da primeira visão, lá do capítulo 1? Então, segundo o autor da lição, qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem, irmãos, ela está associada à presença pessoal de Deus durante a peregrinação do deserto. Também no tabernáculo e permanentemente desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Então, essa presença divina atingiu o seu ponto mais alto, o seu clímax, né, com a manifestação do Filho de Deus, conforme João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Segundo, a retirada da presença de Deus. Então, nós temos que a glória de Deus pairou sobre os querubins e, aos poucos, afastou-se completamente do templo. O profeta Ezequiel, ele contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem do trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, o profeta Ezequiel ele acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. Então, a saída da glória de Deus representa a retirada da presença de Deus. Então, com isso, com a retirada da presença de Deus, o que se aproxima é a destruição do templo, né? E essa casa, a destruição do templo, se deu pelos caldeus no ano 587 aproximadamente antes de Cristo, no mês 4 aos 9 do mês, que corresponde a aproximadamente 14 de agosto de 587. Então, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, a presença de Deus no templo, ela era um privilégio de Israel. Infelizmente, o povo não observou isso. Agora, era um privilégio para Israel, mas exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Tá certo? O que acontecia? A casa de Deus era profanada, com práticas pagãs, não é? Extremamente abomináveis, e com isso, o profeta Ezequiel, ele começou a ver a glória de Deus partindo do templo para os montes das oliveiras, para o Monte das Oliveiras. Daquele momento, foi para o céu, não é? Para retornar no fim dos tempos, mas não mais no templo de Salomão, né, irmãos? Mas lá no período do milênio, conforme Ezequiel, capítulo de número 44. Com a retirada da glória de Deus, o que acontece agora é que o templo fica extremamente vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém, não é? Uma coisa interessante, que eu sei que a maioria dos irmãos já perceberam, é que o Monte das Oliveiras também é o lugar, não é, da ascensão de Jesus, é o lugar de Jesus Cristo. Agora, eu quero falar para os irmãos sobre as etapas do afastamento da glória de Deus, frisar um pouco mais sobre esse ponto da lição. Primeiro, Ezequiel, irmãos, ele viu a glória de Deus, algumas considerações são importantes, porque Ezequiel viu a glória de Deus embora aos poucos, né? Aos poucos, a glória de Deus saiu do Santo dos Santos para a porta, da porta, né, para o pátio, depois para os montes, e por fim tornou ao trono. Então, é uma cena com certeza dolorosa. Por quê?
porque a consequência da saída da glória de Deus foi o que? A ruína do templo. Né? O prefácio das lamentações do profeta Jeremias diz que estava Jeremias observando as ruínas do templo e da cidade e lamentou essas lamentações, né, irmãos? Então é uma cena extremamente dolorosa, o momento da retirada da glória de Deus do meio do povo. Algumas etapas. Primeiro, a glória de Deus, ela saiu do lugar santíssimo para a porta, conforme Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então, os líderes, né, irmãos, eles deveriam ter sensibilidade e perceberem o quê? Que a glória não estava mais no templo. Mas também, o que acontecia? É que os líderes também estavam extremamente distantes de Deus e estavam muito ocupados, envolvidos com a idolatria. E aí, a consequência da insensibilidade espiritual daqueles que lideram foi não perceber que Deus estava indo embora. Da mesma maneira, irmãos, aí a gente pode assemelhar ao caso de Sansão. Também não percebeu. Quando foi perceber, já era tarde demais, não é? Já era muito tarde. Segundo, primeiro, a glória de Deus sai do Santo dos Santos, não é? E foi para a porta. Segundo, a glória de Deus saiu da porta e foi para o pátio. Você vê, primeiro sai do Santo dos Santos, vai para a porta. Depois, sai da porta e vai para o pátio. Eu acredito, irmãos, que a glória de Deus, ela poderia ter saído direto para o céu. Mas eu acredito que era Deus chamando a atenção do povo. Era Deus dando chances. Você vê, a glória de Deus sai de onde só poderia estar os sacerdotes e vai para a porta. Não é? Ou seja, chamando a atenção. Alguém veja que eu estou indo embora porque eu não estou me agradando desse ambiente. Interessante isso. Agora, sai da porta para o pátio, o lugar onde o povo ficava. E o povo também não percebeu que a glória estava indo embora. Então, se nós percebermos, irmãos, a idolatria, ela tem esse objetivo, né? O objetivo de esfriar e com o esfriamento destruir. Então, a Bíblia já alertava lá no Salmo 115, verso 8, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, você observa que é uma dura realidade, mas muitas pessoas no dia de hoje, elas estão insensíveis à ausência à presença ou à ausência da glória de Deus, né, irmãos? Elas são insensíveis. Tanto faz Deus estar ali como não está. Para as pessoas, isso não está fazendo diferença. Isso é um perigo, né, irmãos? É um perigo. Terceiro, a glória de Deus sai do pátio e vai para os montes. Então, na visão, lá em Ezequiel 11, 23, a glória não se movimenta pelo recinto, a glória deixa o recinto. Mas ela parou sobre os querubins e as rodas os acompanham até a entrada do portão leste do templo, né? E é o terceiro estágio da retirada da glória de Deus, que se completa lá no capítulo 11 com o final da visão, tá certo? Enfim, a glória de Deus saiu e aí, com a consequência da glória de Deus, veio a destruição. Então, Ezequiel, tá certo? E não o remanescente do povo de Judá viu a destruição do templo. Irmãos, vocês imaginem a reação de quem estava agora no exílio ao ouvirem falar sobre o que era esperado acontecer em Jerusalém por meio dessa linguagem simbólica, né? O templo de Jerusalém foi destruído pelos caldeus, como eu já falei. O cerco de Jerusalém durou 17 meses, né? Os muros foram violados no mês 9, né, de Tammuz, que é o quarto mês. Então, a violação do muro é relembrada com o dia
de jejum, tá certo? No dia 17. Então, a diferença das datas se dá pelo fato dos babilônicos terem demorado a passar pelas brechas do muro e entrar em Jerusalém. O templo, os palácios, né, e grande parte da cidade foram incendiados em 7 de Ave, né, que é o 5º mês, no ano 586 a.C., que é o equivalente a aproximadamente 16 de agosto. Então, o Talmud explica que lá no dia 7, os babilônicos, eles ganharam acesso à cidade e só no dia 9 eles incendiaram a cidade por completo. Agora, o que a gente pode falar sobre o segundo templo? Não é? Ciro, o rei da Pérsia, ele baixa, então, o decreto que pôs fim ao cativeiro do povo em 539 a.C. E pouco tempo depois, o povo parte da Babilônia, né, a primeira leva de judeus, e voltam para Judá. No decreto de libertação, o rei Ciro incluiu a reconstrução do templo de Jerusalém, tá certo? Estava incluído lá no decreto do rei Ciro. Então, o segundo templo, né, conhecido como Templo de Zorobabel, ele foi inaugurado no 6º ano do rei Dário, que corresponde ao ano de aproximadamente 516 a.C. Então, não era assim, o segundo templo não foi uma construção, não é como a beleza arquitetônica da primeira casa, não é, irmão? Segundo a própria Bíblia Sagrada, não dava para comparar o templo de Zorobabel com o templo de Salomão, né? Então, o pensamento agora, no pós-exílio, era que reconstruindo o templo, né, irmãos, o retorno da glória de Deus, aliás, a glória de Deus também retornasse. Também o templo de Herodes, que o templo de Zorobabel ele foi reformado e foi ampliado por Herodes Magno, né? E ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o templo atual não estava à altura da antiga glória. Então, os trabalhos, devido ao fato do templo, né, de Zorobabel, nem se comparar à suntuosidade do templo de Salomão. Então, os trabalhos da reforma de Herodes se iniciaram no ano 15 a.C. e continuava em andamento, inclusive nos dias em que Jesus esteve na Terra, tá certo? Então, 46 anos depois, não é? E foi conhecido como o Segundo Templo. Também, apesar de não ter a suntuosidade do Templo de Salomão, era cartão postal de Jerusalém, que só foi concluído no ano 66 depois de Cristo. Não há registro, irmãos, nessa história, de que a glória do Senhor tenha enchido a casa, né, na inauguração do templo por Zorobabel, né? Diferentemente de Moisés, quando Moisés inaugurou o tabernáculo e quando o rei Salomão inaugurou o templo, conforme 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2. Então, foi Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, né? A sua presença, a presença de Jesus no templo, fez a glória da segunda casa ser maior do que a glória da primeira, tá certo? Então, o templo, ele desempenhava várias funções, não é? Como lugar de perdão, lugar do encontro com Deus, lugar da presença divina, também era o centro espiritual de toda a nação daquela época. Como se deu a restauração do templo e o retorno da glória de Deus? Então, primeiro, a glória do Senhor, ela retornaria para o templo. Então, após o retorno do cativeiro, os judeus eles tinham a importantíssima tarefa de reconstruir o templo e restaurar o culto ao Senhor. Como eu já disse, o decreto do rei Ciro incluía também a reconstrução do templo. Só que
além das dificuldades, as obras elas também foram embargadas por determinação do rei Artaxerxes, da Pérsia, não é? Por causa de uma denúncia dos vizinhos que eram também inimigos do povo judeu. Então, por esse motivo, por esse embargo, a obra do templo se arrastou, né? E o povo de Deus perde o ânimo, tá certo, irmão? E se torna egoísta. Era um povo que parou de olhar para a construção do templo e parou de observar apenas as suas próprias moradias. Então, a glória de Deus retornaria com a mensagem do profeta Ageu, não é? Então, enquanto o povo edificava, um novo desânimo agora apoderou-se dele. Então, foi exatamente nessa ocasião que Deus levantou o profeta Ageu, quando veio o desânimo novamente. Os mais velhos, eles lembravam do esplendor, né, do templo de Salomão, e eles se mostravam que decepcionados com o novo templo, porque o novo templo ele era notoriamente inferior no tamanho e na suntuosidade da alvenaria comparado ao primeiro templo, né? Os próprios alicerces eram menores em extensão e os recursos, irmãos, ele era muito limitado. Aí veio o profeta Ageu com a palavra de ânimo, dizendo que Deus derramaria seus recursos naquele edifício e estaria no meio do templo, não é? Ageu 2:7 diz: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Também afirma o profeta Ageu, em Ageu 2:9, que a glória da última casa seria maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz também, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é, irmãos? Em nome do Senhor dos Exércitos. Sobre o templo, o Senhor Jesus e o templo, não é? Então, assim como a glória de Deus deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu no segundo templo. A diferença, irmãos, é que a segunda casa ela foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Primeiro, uma explicação escatológica em relação a isso. Jesus disse, lá em Lucas 11:31, eis aqui está quem é maior do que Salomão, tá certo? Mateus 12:6, não é? O construtor do templo, ele declarou-se maior que o templo, não é? Ele diz, está aqui quem é maior do que o templo. Então, quando Jesus perdoou, quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, por exemplo, ele disse, perdoados estão os teus pecados. Então, era uma mensagem dirigida aos sacerdotes de que a função do templo deveria ser concluída em breve, né? Ali estava quem de fato perdoava pecados, que era Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Então, com a vinda de Jesus, o templo naturalmente se torna redundante, não é? E lá em João 1:14 lembra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Enfim, chega o final do templo, não é? Que o Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta. Na última semana do seu ministério, ele falou diretamente, não é? Mateus 24:2, ele diz, não ficará pedra sobre pedra sem que seja derrubada. Em Lucas 21:6, ele diz, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus anunciou o fim do templo, não é? Como também fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus, irmãos, agora se retira do templo antes, não é, da sua destruição mais uma vez, tá certo? Então, quando Jesus, hoje, não é? Quando Jesus no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, a Bíblia diz em Mateus 27:51 que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, ali estava
definitivamente concluída a missão do templo. O véu se rasgando indica, não é, que o templo cumpriu a sua missão. E Jesus Cristo substituiu de maneira definitiva o templo. Né? Então, desde então, irmãos, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não é? Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Só um detalhe é que eu não estou aqui dizendo que ir ao templo é algo desnecessário. Eu estou dizendo, irmãos, que o perdão dos nossos pecados antes estava no templo, né? No sacrifício, nas coisas que eram feitas no lugar santíssimo. Agora o perdão dos pecados está em Jesus, né? O templo hoje tem outro significado que biblicamente está muito bem justificado e nós devemos ir ao templo. Então, a santidade como meio da glória de Deus na vida do crente. Preste bem atenção. É que a Bíblia mostra claramente a necessidade de nós vivermos uma vida santa. Lembre-se que a presença de Deus não é incondicional. Ela requer de nós uma vida de santificação. Tá certo? Então, a responsabilidade do crente quanto à santificação, ela está muito clara em Hebreus 12, 14. Então, a necessidade de uma vida santa, ela é muito vista ao afirmar que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a vontade de Deus, ela tem sido sempre de que os seus filhos reflitam seu caráter, né, irmãos? Alguns sentidos para a palavra santa, santo. Então, santidade é uma ordem divina, não é um pedido, é uma ordem. Então, sendo Deus santo, ele exige dos seus filhos a santificação. Então, santidade significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Deus e viver para agradar a Deus. Então, a perfeita obra de Deus realiza uma santidade real que conforma ao padrão de Deus, tá certo? Que associa ao padrão de Deus. Então, santidade é separação. Então, a palavra descritiva da natureza divina é santidade. E seu significado primordial, né? Significado primordial da palavra santidade é separação. Então, a santidade representa aquilo que está em Deus e nos torna separados de tudo quanto seja imundo ou pecaminoso. Então, quando Deus deseja usar uma pessoa ou um objeto para o seu serviço, ele separa essa pessoa ou esse objeto. E, em virtude dessa separação, a pessoa se torna-se o quê? Santo. Né? O que acontece com todos nós que somos crentes em Jesus. Nós somos declarados santos. Então, santidade também é consagração. Então, no sentido de viver uma vida santa e justa, em conformidade com a palavra de Deus e dedicada ao serviço de Deus, o cristão, irmãos, ele passa a viver em busca da remoção de qualquer impureza que impossibilite esse serviço. Então, entendemos que o padrão de vida de um povo que busca santificação é viver uma vida de consagração. A santificação ela é praticada e aplicada ao viver diário do crente. Então, a santificação é vivencial. Então, todos os dias nós precisamos nos consagrar a Deus. Também santidade é purificação, não é? Embora o sentido primordial de santo seja separação para o serviço, também inclui a ideia de purificação. Então, o caráter de Deus age sobre tudo que lhe é consagrado, não é, irmãos? Então, os homens consagrados a ele participam de sua natureza. As coisas que lhe são dedicadas devem ser puras, pois a pureza ela é condição de santidade. Né? Que lição maravilhosa. Então, para concluir, eu posso dizer para os irmãos que
Em ambos os casos, tanto Ezequiel como Jesus, em ambas as gerações, o povo rejeitou Deus. Né, irmãos? No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. E nos evangelhos, substituíram a justiça de Deus, né, representada por Jesus, pela sua própria justiça. Romanos 10:3 diz: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que lição maravilhosa e que alerta, né, irmãos, a todos nós. Você observa, quando o povo dá as costas para os mandamentos de Deus, a consequência foi, na época do tabernáculo, na época do templo e na época de Jesus, a retirada da glória de Deus. Como Deus não muda, nós precisamos vigiar para que a glória de Deus também não seja retirada de nosso meio. Que lição, irmão, que ensinamento sério, que coisa pesada para nós observarmos, mas com certeza isso edifica muito a nossa fé. Deus abençoe os irmãos, eu desejo uma excelente aula a todos, eu desejo, irmãos, que você seja edificado através dessa lição, vá à escola dominical na sua igreja, domingo de manhã, anote suas dúvidas, leve, tire com o professor, anote também suas colocações, e em momento hábil e propício durante a ministração da lição, você pede permissão ao seu professor e fala, e faz suas colocações também, tá certo? Deus abençoe, se Jesus não voltar e nos permitir, eu estarei a próxima semana comentando a lição de número 5. Mais uma vez, uma excelente aula a todos e a paz do Senhor Jesus.